Aleluia, irmãos. João capítulo 15. Gostaria de meditar um pouquinho, uma pequena parte desse texto. Talvez como João 3,16, talvez a mesma importância, a mesma grandeza nesses versículos de João 15. Versículo 1 que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dar fruto, ele corta. Diga assim para o seu irmão: todo ramo que não dá fruto, ele corta. E diga assim: esse ramo é você. Eu não ouvi direito. Eu acho que os irmãos ficaram com medo de falar, né? Ficaram com um pouquinho de receio de falar. Mas vamos repetir isso? Vamos? Amém? Ele, o Deus, nosso Deus, é o agricultor. Amém? Jesus é esta árvore, é esta videira. E nós somos os ramos dessa oliveira. E ele fala assim, que todo ramo que não dar fruto, diga assim, não dar fruto, ele corta. E diga assim para o seu irmão: esse ramo é você, meu irmão. Agora a pergunta que eu não quero calar, que não quer calar, é esta: se eu sou ramo, eu preciso produzir o que Deus espera que eu produza. O quê? De novo. Outra vez? Fruto. Não, ele quer que você produza frutos. Pastor, eu estou dando uma azeitoninha na videira, né, e uma uvinha, aliás, uma azeitoninha na oliveira e uma uvinha na videira. Diga assim para o seu irmão assim: o que Deus quer de você, o que Ele espera de você, é que você multiplique. Não é uma, é milhares. Um pé de manga produz uma manga? Ele produz muitas mangas. Então, meus irmãos, o que Deus espera de mim não é uma manga. Deus, eu produzi uma manga para o Senhor. Cuidado com aqueles valores que foram dados para os servos. A um foi dado um valor, a outro outro, a outro outro. E o medo fez com que o servo perdesse a bênção. Então, irmãos, o que Deus espera de nós é que possamos estar dentro do seu propósito. Nós fomos chamados para sermos servos do Deus Altíssimo. Sermos luz de Cristo nesse mundo, sim ou não? Sermos o sal da terra, diz a palavra de Deus. Então, verdadeiramente, eu estou dentro do propósito de Deus. A Bíblia me dá o exemplo da lâmpada. Nós vimos isso com o pastor Silvio, se eu não me engano, que o pastor Silvio também, que se nós não buscarmos, meus irmãos, estarmos dentro do propósito pela qual a lâmpada foi descoberta, ela nunca vai dar luz. Se nós deixarmos ali fora da tomada, nunca vai dar luz. Ela só vai dar luz quando, meus queridos, ela estiver dentro do propósito de Deus. Diga assim para o seu irmão: você está de acordo com os propósitos de Deus? E o que Deus espera do seu fruto? Que dê mais frutos ainda. E é gostoso você observar que tudo que Deus fez é perfeito, irmãos. Você coloca uma sementinha de milho no chão, cobre com a terra boa, espera alguns momentos, aí, puf. E quando nasce o milho, ele cresce
maravilhosamente viçoso, bonito, e dá umas espigas enormes. Eu não sei se você já comeu aquelas espigonas grandona. E não dá só uma espiga no pé, dá mais de uma, dá três, dá duas, três. Mas dentro dela, ela tem fontes para criar milhões e milhões de sementes. Porque ela está multiplicada dentro da sua vestidura, vamos dizer assim. Então ela está dentro do propósito de Deus. Deus mandou que o milho produzisse muitos milhos. E Deus manda que o pastor Silvio produza muitos frutos. Amém? Lá o André, muitos frutos. A Marta, muitos frutos. A Elzita, muitos frutos. O nome que eu estou lembrando, estou falando, né? O que eu não lembro, eu passo. É todos, viu? Amém? Deus quer que todos nós produzamos, ou possamos produzir, vamos dizer assim, muitos frutos. Jesus em mim e eu gerando Jesuses, produzindo Jesus, muito Jesus na face dessa terra. E o mundo está precisando, meu querido, da sua movimentação, do seu agir, do seu entender, do seu compreender o que é a obra de Deus, qual é o propósito de Deus na minha vida, que você produza, meu irmão. Olhe para ver se você não está produzindo. E ele fala mesmo na palavra, na sequência, ainda no versículo, para que dê mais frutos, ainda, vocês já estão limpos pelas palavras que vos tenho falado, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo que dá fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Então, queridos, qual é o propósito de Deus? Duas coisas aqui importantes. Primeira coisa é permanecer. Igreja não é lugar de passeio, meu irmão, não é uma praça de descanso. Eu vou para a pracinha andar de bicicleta. É gostoso, não é? Não, eu vou para a igreja e vou louvar a Deus. Eu tenho um propósito aqui, de exaltar o nome do Senhor, de buscar o crescimento espiritual, a unção do Deus Todo-Poderoso na minha vida, para que eu multiplique, irmãos. É lindo o pé da oliveira. Quem já viu um pé carregadinho de azeitona das oliveiras? Eu vi isso. Eu tive o privilégio de ver esse pé carregado lá no Rio Jordão e também no Monte das Oliveiras. É lindo, irmãos. Diga para o seu irmão assim: se você tiver fruto, você já viu o fruto na árvore, meus irmãos, como é lindo? Você vai debaixo de um pé de acerola, por exemplo, as acerolas, né? Pastor Silvana, ela gosta, cheio de acerola, não é lindo ver aquelas frutinhas brilhando, vermelhinha? Você só pega e dali você toma aquele suco maravilhoso, então morde a acerolinha, bonitinho. É gostoso. Eu tenho um pé de videira lá na chácara e ela produz uvas, né? Cachinhos de uvas. É a coisa mais linda de se ver. Sim ou não? Agora, se eu for lá, meus irmãos, olhar para a videira que eu plantei, que não foi nem eu, foi o irmão Ademiro, fazer, cadê as frutas aqui? Eu vou sair dali o que? Aborrecido. Vou sair triste. Vou sair, meus irmãos, insatisfeito. Vou sair dizendo assim: puxa vida, esse não foi o propósito que eu plantei. O que eu vou fazer? Eu vou podar. Diga assim para o seu irmão: às vezes é necessário sermos podados diante de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a poda, ela traz correção, ela traz força, ela traz vigor, ela traz, meus irmãos, a manifestação natural do pé. É bom porque a poda também é uma expressão de exortação. Muitas vezes nós não queremos ouvir, mas é verdade. Quando você está podando, você está exortando. Nós fomos exortados agora pela palavra através do irmão Alexandre, do irmão Anderson. Quando você poda, você está sendo o quê? Você está sendo cuidado. Isso é um privilégio. Diga assim para o seu irmão: Deus tem podado esse ramo que sou eu. Corrigindo aqui, olha, irmão, não faça isso. Corrige aqui, alerta ali, vai limpando aqui, aquela folhinha seca vai tirando e vai dando o que para o ramo, meus irmãos? Vigor,
alegria, né? Ele vai ficando mais forte, ele vai engrossar, ele vai produzir muito melhor do que produziu até agora. Eu conversei com o nosso irmão daí, ele tem uma videira também na casa dele que é muito linda. A dele carrega ali de quilos e quilos de uvas, né? E ele falou assim: pastor, em agosto eu vou podar a sua oliveira. Falei: oliveira não, oliveira. Estou falando confusão entre oliveira e figueira. Videira e oliveira, né, irmãos? Eu estou falando confusão entre as duas aqui. E ele falou para mim assim: eu vou lá podar. Falei: vai mesmo, meu irmão, que quando você podar, ele já sabe como podar, e Deus sabe aonde deve podar, que lugar que ele pode mexer, até onde ele pode ir na sua alma, até onde você já está restaurado. Então Deus, ele sabe o que precisa ser arrancado. Talvez ali uma erva daninha que pegou ali, uma parasita que pegou ali no pezinho, está deixando o pezinho apertado. O Senhor vai lá e vai cortando. Mas estava tão bom, estava dando uma coceirinha gostosa, mas Deus corta para que você produza e seja o multiplicador das coisas do nosso Pai. E o que o Pai faz? Ele faz isso mesmo. Ele corta mesmo. Se essa plantinha começar a ressecar aqui, meus irmãos, o Pai vem aqui e corta onde está ressecado e joga fora. Mas enquanto ela está embelezando aqui, está produzindo, Deus está investindo nessa plantinha para trazer alegria para quem? Para a igreja, para nós, para deixar o altar do Senhor mais bonito, mais belo. A sua casa também, toda adornada, né, pelo Senhor. Ele vai podando, ele vai exortando, irmãos. É isso que ele faz. E você tem que saber que isso é um privilégio, porque você está sendo corrigido, direcionado, como um pastor que conduz as suas ovelhas. Então ele vai te conduzindo para os pastos verdejantes, para as águas do refrigério, para que você produza. Bem-aventurado o homem que é plantado junto ao ribeiro de água, porque Deus cuida da sua vida. Amém, queridos? Estão me entendendo? Diga assim: não é fácil. Por que não é fácil? Porque eu preciso produzir. E não é fácil porque há uma luta contra, meus irmãos, a carne contra o sangue. Há uma luta espiritual nas regiões celestiais. O inimigo não quer que você cresça e seja uma grande árvore, que você produza para Deus um rebanho, meus irmãos, ou quantidades enormes de frutos. Ele não quer. Então o que acontece? Ele coloca situações, cria situações. Não vamos para o culto hoje porque está chovendo, ou deu dor de barriga, ou coisa parecida. Não, irmãos, nós temos que lutar contra tudo isso e sabermos que nós não seremos vitoriosos. Nós já somos vitoriosos. A vitória é nossa, irmãos. A nossa casa, a nossa família está debaixo da graça de Deus, irmãos. E a nossa casa e a nossa família precisa produzir para Deus, manifestar a glória de Deus onde quer que seja. Amém, queridos? Você é importante para Deus, por isso que Ele faz essa obra, mas não é de fácil. Pregar o Evangelho não é fácil. Não é fácil, requer muito, meus irmãos, regar, cuidado, o zelo, a manutenção, trazer fertilizante, colocar, abrir a terra de novo, colocar outros adubos, e queimou aqui, vai cortar. É muito trabalhoso a obra de Deus. Ela exige de nós sacrifícios, como diz em Romanos, mas é um sacrifício vivo, santo e agradável. É cansativo? É. Só que eu não posso ser um servo inútil na videira ou na oliveira. Eu não posso, meus irmãos, ser inútil. Porque se eu estiver ligada no tronco e não produzir, eu estou tomando espaço, eu estou dando sombra, eu estou às vezes trazendo situações para aquela pessoa que quer produzir, que quer crescer, que quer ser uma grande bênção
na casa do nosso Deus. Eu não sei se eu estou sendo muito claro com vocês. É difícil, irmãos. Diga para os irmãos, não é fácil. Não é fácil. Pregar o evangelho não é fácil. Não é fácil. Mas temos que fazer essa obra, meus irmãos. Deus colocou nas nossas mãos. Não foi nas mãos dos anjos, mas foi nas nossas mãos. Volta para o texto aqui. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Está lá no versículo 5. Versículo 5. Se alguém não permanece em mim, o que acontece? Será como um ramo apanhado, lançado ao fogo e queimado. Quem já observou alguma poda aqui de alguma coisa? Só a Carol? A nossa irmã Isabel também, a Elias também já deve ter observado. Quando você poda, às vezes não dá uma dorzinha. Eu já podei o pé de laranja lá na chácara. E aí eu vou com o alicate, assim, naquele raminho, tem uma laranjinha lá na ponta. Eu falei, puxa vida, viu? Assim, você, ô laranjinha, você me perdoe, mas só deu você aí, então você corta aquele galho que está entrando, descendo para baixo, encurvado para baixo, você corta. E os galhos que estão indo para cima, você deixa, você não mexe. Não é assim que acontece? Por que é isso, meus irmãos? Porque é difícil. E aí você vê aquele monte de folhagem no chão que você cortou. O que você faz com aquilo? Aqui em São Paulo você põe num saco de lixo, o lixeiro leva, acabou. Lá na chácara vai lá para o lugarzinho que queima, queimou, acabou. Sim ou não? Porque aqueles ramos não estavam mais produzindo. Diga assim para o seu irmão, em nome de Jesus. Falar, você precisa. 2 casos aqui importantes, irmãos. 2 casos. Eu não sei quantas vezes você ouviu aqui na leitura do texto eu falar assim, olha irmãos, ó. Permanecer em mim, eu permanecerei nele. Permanecer. Algumas vezes nós falamos aqui. Significa estar ligado. Está, meus irmãos, extraindo de Jesus a unção, o poder, para poder produzir a Ele, a sua obra, a sua igreja, fruto que salte para a vida eterna. Permanecer ligado, irmão, sempre. E se você perceber que a tesourinha está chegando para podar, para arrancar, você use de misericórdia, você fala, Senhor, misericórdia sobre a minha vida, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, vamos nos corrigir nisso, mas não arranque agora, não pode agora. Já viu aquela passagem que o agricultor pediu para Deus aguardar um pouquinho? Senhor, mais um ano, só mais um ano, se não produzir, aí corta. Se não produzir, corta. Até nisso Jesus é misericordioso. Aquele galinho lá, ainda bem feinho, e aí você vai e faz uma podinha lá, ele continua feinho, aí a vontade é ir podar por completo. Aí vem no coração, não, vamos podar só, Senhor, dá mais um tempo para, mais esse aninho, eu vou adubar, eu vou colocar fertilizante, eu vou colocar água, sabe, a palavra de Deus, eu vou suprir essa árvore, para que você produza, meu irmão. Não seja um servo inútil, que não produza para Deus. Perdão da palavra, mas não sou eu que falo, é a Bíblia. Inútil é levantar de madrugada. Não seja inútil. Que as pessoas olham para você e falam, olha, essa irmã deu muitos frutos para Deus. Olha, essa obra está de pé por causa da irmã tal, do irmão X, que produziu, trabalhou, correu atrás, em nome do Senhor Jesus. Sabe o que é servo inútil, meus irmãos? Lembre-se de um exemplo que eu quero dar para vocês. Lembra de Sansão, lá em Juízes? Qual que era a função, o propósito de Deus na vida daquele homem? Eliminar os filisteus, concorda comigo? Sim ou não? Era para destruir os filisteus.
Sabe o que ele foi fazer? Ele recebe, diz a palavra, meus irmãos, que ele tinha a força de Deus tão forte, que com uma queixada de jumento ele matou mais de 1000 homens. O homem era um furacão. O poder de Deus, a glória de Deus estava sobre ele. Mas o que acontece? Quando Deus fala assim, o que você tem para me oferecer? Sabe o que ele tinha? Sansão tinha um humor sem graça, pecado, porque o primeiro pecado de Sansão foi falta de temor a Deus. Falta de temor. E aí Deus vem e cobra dele. Ele começa então, depois que ele apronta falta de temor, ele começa a aprontar. Casa por fora, escondido dos seus pais. Arruma uma amante. Se prostitui. Começou a decair. A ser um servo chamado por Deus de inútil. Aquele que está na ignorância ainda tem a chance da salvação. Mas aquele que está em Deus tem consciência, tem visão da obra de Deus na sua vida. O que Deus achou em Sansão? Nada. Ele estava fora do propósito, irmãos. Não era para ele estar fazendo brincadeira com raposa. Não era para ele estar brincando, meus irmãos, com Deus. Brincando com a sua amante. Brincando com o enigma da sua força. O que aconteceu dele? De repente, meus queridos, a palavra nos ensina lá em Juízes que o Espírito Santo do Senhor se retira. E ele pensa que está com a mesma força, mas já está sem o Espírito. Por quê? Rejeitado, inútil, não serviu para nada, irmãos. Pelo menos até aquele momento, antes do seu arrependimento. Brincando com Deus, zombando das coisas de Deus. Eu sou forte mesmo, como eu sou super-homem. Só faltava pôr uma capa de super-homem, uma roupinha de super-homem e brincar com as coisas de Deus, com aquilo que é sagrado. E o seu primeiro pecado, irmãos, foi não temer ao Senhor. Brincou com as coisas de Deus. Diga assim, em nome de Jesus, eu não posso brincar com as coisas de Deus. Por isso é a minha oração, meus irmãos, para as pessoas que estão nesse mundo ainda perdidas, com sede, com fome, mas não sabem nem por quê. Estão nesse mundo ainda sem conhecer a graça e a bondade do Deus Todo-Poderoso. Duas coisas então. Permanecer é a primeira coisa que tem que estar no nosso coração. Eu preciso insistir. Eu não vou desistir de Deus. Eu não desisto da minha casa, eu não desisto da minha família, eu não desisto dos meus filhos. Eu vou em nome do Senhor. Não desista nunca. Ora, interceda por Ele, clama, jejua. É a segunda parte, irmãos. A primeira é permanecer. A segunda é, meus irmãos, entrar no propósito da oração, da busca. Uma coisa, diz o salmista, pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a graça, a formosura do Senhor, enquanto se pode achar, meu irmão, que é um momento que não vai poder mais se encontrar com essa graça maravilhosa de Deus. Então permaneça. Se permanecer em mim e as minhas palavras em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Se Deus não está respondendo, meus irmãos, cuidado, verifique o que está acontecendo, se consagra, peça perdão ao Senhor. Às vezes tem uma picuinha, às vezes tem uma erva daninha que está impedindo o crescimento da planta. Vai lá embaixo, dá uma limpadinha, tira esse isqueirinho, coloca um pouquinho de adubo e vamos que vamos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como eu posso, Senhor, pode ser que você esteja perguntando, produzir esse fruto para Deus, ser um multiplicador, um abençoador, uma pessoa que vai deixar legados quando partir? Eu vou dar um exemplo só para vocês. Um exemplo só. O exemplo de José.
Vamos abrir lá. Gênesis, né? Capítulo... Gênesis, capítulo 37. José, tipo de Jesus, né? Um tipo de Deus. Diz a palavra que ele é um menino, era um menino bom, amado pelo pai. Seu pai o amava, mas os seus irmãos tinham dele o quê? Invejas. Agora eu pergunto, a inveja está dentro do propósito de Deus na vida de um cristão? A inveja foi tão maligna, tão terrível, tão horrível, que, queridos, eles passaram por eles, pelo coração deles, pela mente, ao desejo de matar José, matar o seu próprio irmão. E aí viram que se derramasse o sangue de José, as coisas seriam talvez diferentes na vida deles. Não, vamos jogá-lo no buraco aí no poço, deixa ele no poço aí até que ele morra. E aí a história vai indo, de repente ele é vendido para o Egito. Qual é o propósito de Deus na vida de José? Olha que propósito maravilhoso. Ele vai preso porque a mulher de Potifar tenta contra a sua moralidade, a sua moral, tenta reduzi-lo, meus irmãos, que ele levado à traição das coisas do pai. E ele fala assim, uma coisa maravilhosa que a Bíblia fala aqui, no versículo 30, no capítulo 39, no versículo 21. Mas o Senhor estava com ele. Amém, irmãos? Vou repetir. Mas o Senhor estava com José. É um exemplo de um homem de Deus que tinha o único e maravilhoso objetivo: multiplicar, glorificar a Deus com as suas ações, se mostrar como um grande testemunho da obra do Senhor, mesmo em terras estranhas. Olha, meus irmãos, não foi um dia, não foi dois dias, não foi um mês, não foi um ano, foi diversos anos, injustamente condenado, julgado e apontado, vivendo, meus irmãos, de forma terrível. Mas mesmo assim, dentro da tribulação, José era vitorioso, porque Deus era com ele. Onde ele passava, querido, Deus era com ele. E aí o que acontece, amados? E o tratou com bondade, diz a palavra, que Deus era com ele e o tratou com bondade. Mesmo que ele no calabouço, mesmo na prisão, Deus estava presente na vida de José. Qual era o propósito? Que ele multiplicasse. Qual era o propósito? Que ele desse frutos para a glória de Deus. Qual era o propósito? Mover as mãos de Deus, libertar, salvar, meus irmãos, alimentar toda Israel e toda a humanidade naqueles dias. Se José não fosse fiel ao Senhor, se ele fosse um ramo ruim, como os irmãos dele, diziam que ele não podia ter nada porque os irmãos tinham inveja. Até da capa que o pai deu, os irmãos teve inveja. O que aconteceu, meus irmãos? Ele interpreta os sonhos de Faraó. Sabe por quê? Porque só a Deus essa possibilidade de interpretação. Mas ele fala assim: José, por isso. Fala para esse homem aí que vai acontecer 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Estou dizendo de multiplicação de alimento mesmo.
Olha, meus irmãos, eu leio, para mim, José, a melhor passagem da Bíblia é José. Ele interpreta os sonhos do rei. E ele diz assim, ele dá um conselho para o rei, ele fala assim: rei, se eu fosse o Senhor, eu colocava alguém para administrar nesses 7 anos de fartura, para que não houvesse perca. Vamos plantar e alguém administra com sabedoria. Sabe o que Faraó disse, meus irmãos? Quem poderá ser como ele? Quem poderá governar a não ser você, José? Aquele que era contra, agora, meus irmãos, está ao lado, dando autoridade. E ele se torna governador do Egito. Amém, irmãos? Governador do Egito. E aí ele passa a produzir 7 anos de fartura. E produz. E guarda no celeiro, como o irmão pregou. E vai enchendo os celeiros. Só que não é com essa finalidade, é com outra finalidade. Vai enchendo o celeiro, vai enchendo o celeiro, vai enchendo o celeiro. E vai enchendo, meus, de repente, os 7 anos de fartura termina. Começa os 7 anos de fome. Quem sente fome? Os irmãos que o venderam como escravo para o Egito. Quem sente fome? A sua casa e a sua família. Quem sente fome, meus irmãos? Qual era o propósito de Deus? Alimentar Israel, salvar Israel da fome naqueles dias. Então, um grande exemplo, meu querido, de um homem ligado, que está ligado na videira ou na oliveira, ligado, e que está debaixo dessa unção, e que vive essa unção, e que produz frutos para Deus, não fruto que entristece o coração do Pai. Ele poderia, diz que ele era formoso à vista, ele poderia, meus irmãos, de alguma forma, se satisfazer os desejos da sua carne. Não, em nome do Senhor Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos e buscamos. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o resultado que Ele coloca no nosso coração. Ler, meditar, guardar a palavra, meus irmãos, nos vossos corações. E isso vai podando, quer queira, quer não, vai trazendo saúde para o ramo, para a sua vida. Você precisa ser viçoso, precisa ser forte, precisa estar cheio da glória de Deus, alimentados pelo poder do Senhor, para que você seja manifestado na casa do nosso Deus. Qual é o resultado final desse texto? Vamos lá, João 15, lá no finalzinho, no versículo 8, que diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Diga assim: discípulos de Jesus, dar frutos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Deu para entender? Dúvidas? Cruéis? Nenhuma? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Você precisa permanecer na obra. Sereis os meus discípulos, e grande vai ser a colheita em nome do Senhor Jesus. Desafio: permanecer. Desafio: ter esta grande fé. Embora a circunstância, como aconteceu com José, possam ser terríveis, mantenha-se firmes diante do Senhor. Ter confiança naquilo que Deus falou, meus irmãos. Se Ele falou, Ele há de cumprir. Ele há de cumprir, porque Ele é Deus, amém? E ter, meus irmãos, esperança no seu coração. Você não está derrotado, a sua casa não está derrotada. O Senhor está contigo. O Senhor é o seu pastor, é aquele que vai estar cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família, todos os dias da sua vida. Ah, pastor, mas eu vejo uma obra muito difícil. Entrega na mão de Deus, joelho no chão. Senhor, eu entrego. Confio no Senhor, espero no Senhor. A minha fé,
que isso vai acontecer. Essa situação há de mudar. E o Senhor há de me dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? E aí eu quero encerrar. Lá em Mateus capítulo 12, no versículo 30. Mateus 12, 30. Quem não é comigo é cortado. Quem não é comigo, se é contra, meus irmãos, o que acontece? Separação. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não, ajunta, espalha. E aí a gente vê um pezinho sendo podado, aquele monte de galho espalhado, meus irmãos. E ali a gente sabe que não vai produzir nunca mais. Nunca mais. Porque foi cortado da oliveira. Judas foi cortado da oliveira. José permanece na oliveira até hoje. Amém, irmãos? Que o Senhor seja glorificado. Versículo 31. Irmãos, 31. É videira, desculpa, estou trocando aí videira com oliveira, me perdoe. 31, pode ser? 12, 31? Isto. Portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia. Todo pecado e blasfêmia é o quê? Se perdoará aos homens. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. Isso que no começo eu disse para os irmãos. E eu fiz questão de ler lá o trecho de Romanos sobre o carnaval, irmãos. E a gente percebe, e logo o tempo vai mostrar muitas coisas que acontecerão por causa desses 4 dias de carnaval. O 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhes perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem nesse século, nem no futuro. Misericórdia, irmãos. Então é fácil? Não. Mas se você estiver ligado na videira, os pensamentos, a mente de Cristo vai te revelar, vai se manifestar. E Ele vai dizer: filhinho, tá dobrando muito esse galho, cara, segura aí, olha para o sol, olha para o sol, olha para a igreja, olha para a lua. A glória de Deus, olha para a glória de Deus, olhe para cima. A vida, e não a que está embaixo, está em cima, amém, irmãos? Diz a palavra. Nós temos que olhar para cima e levar a nossa vida, meus irmãos, às alturas, sempre. Nunca descer para baixo, para a terra, mas sempre subir para a glória de Deus. Aquele que começou uma boa obra em cada um de nós, Ele há de aperfeiçoar. Somos perfeitos? Não, mas Deus há de aperfeiçoar. Em nome de Jesus. Amém, queridos?